Olá pessoal, eu sou Beatriz Rodrigues, psicóloga, educadora, pedagoga e socióloga. Então, o tema de hoje é reavaliar o pensamento negativo. O pensamento negativo nas nossas vidas, ele é construído. Como construído? Através de passagens na nossa vida, na qual nós não tivemos bons resultados, e isso traz na nossa memória, novamente, todos os fatos ocorridos naquele momento, que passou ou que estamos passando. Então, ele é construído por lembranças, por imagens, essas imagens podem buscar dentro do registro automático da memória fatos ocorridos, né? Ou novelas. Você assiste uma novela e de repente tem um episódio lá que parece que está igualzinho àquilo que você já vivenciou na sua vida. Então tudo isso vai trazendo o quê? Vai trazendo para nós pensamentos negativos. Ele vai construindo devagarzinho, até que ele fica um pensamento grande e na qual você não consegue mais sair. Então, numa depressão, numa neurose, e ele se estende assim por dias. Então, esse pensamento negativo, ele tem que ser o quê? Abolido. Porque o pensamento negativo, ele traz para nós muitas consequências não boas. Por quê? Porque através dele nós nós vivenciamos a emoção e nós temos respostas diferenciadas. Vamos dizer assim, quando você está pensando naquele fato que você fez e não deu certo, que você ficou triste naquela época, fora pensar, você traz todo para dentro de si aquele momento. E aquele momento entra também a emoção. Então, se você passou por uma fase que você ficou muito triste, muito deprimido, você começa com aquele pensamento também ficar triste e deprimido. Tá? Então, fora o pensamento, traz também a angústia, traz a tristeza, traz também tudo aquele sentimento que ocorreu na época ou que você está passando no momento e na qual esses sentimentos, todo esse sentimento pode abalar muito a sua estrutura mental e te trazer o quê? Um comportamento diferenciado com respostas ou consequências não boas. Vamos dar um exemplo. De repente eu vou fazer uma entrevista de emprego. Só que a última entrevista de emprego que eu fiz, eu não passei, fui pessimamente mal. Então, antes de ir nessa nova entrevista, o que vai acontecer? Veio na minha mente todo aquele embaraço, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquele pensamento vem e deixando o quê? O sentimento de tristeza e sentimento de medo. Provavelmente, se eu não mudar esse pensamento, eu irei na nova entrevista e isso será um bloqueio para mim ir bem na outra entrevista. Então, há um impedimento para que eu tenha sucesso numa nova entrevista. Então, o que fazer? Primeiro, o pensamento negativo, ele tem assim um peso muito grande, parece que não, mas ele tem um peso muito grande nas nossas vidas. Por quê? Porque conforme o que nós pensamos, é o que nós sentimos e é o que nos traz como ação. Se de repente eu acho que eu sou incapaz, se eu penso dessa maneira, provavelmente eu não vou conseguir mudar minha ação, minhas respostas. Eu não vou conseguir mudar aquilo. Provavelmente eu também não vou dar certo. Provavelmente eu vou fazer a mesma coisa, os mesmos erros e no final eu vou ter a mesma história. Não vou conseguir. Então nós temos que tirar das nossas vidas esses pensamentos negativos. Construir uma nova era para o nosso pensamento, para os nossos sentimentos.
Logicamente, o que você passou, ele não é apagado, não tenha dúvida. Só que a gente podemos mudar a visão de como nós olhamos aqueles problemas. De repente, naquela época, eu não passei na entrevista. Olha, bem, eu não estava bem informada, eu não tinha estudado tanto, agora já estou mais, eu tenho um pouco mais de experiência, e aquilo lá, aquele fracasso, ele foi um fracasso na época, mas agora aquele fracasso vai se tornar uma experiência para mim e melhor. Então, nós temos que começar a mudar o ângulo da qual nós enxergamos aqueles fracassos, né? Aqueles fracassos, ele tem que ser modificado a maneira de nós enxergarmos ele. E reavaliar todos esses pensamentos para que ele possa não ser construído na nossa vida. Exemplo, você casa e não dá certo. Aí você vai colocando, mas não deu certo por isso, por aquilo, por erro do meu marido, por erro meu, por isso, por aquilo. Então eu não vou casar mais porque não vai dar certo. Então isso está errado. Por quê? Porque a gente não pode generalizar a nossa vida. E também não podemos colocar os erros que nós tivemos, ou erros, e fazer da mesma forma. Então aquilo lá era uma experiência na qual nós mudamos agora e agora vai dar certo. Então, o que eu quero dizer é que está na hora de nós mudarmos aquilo que nós pensamos, mudarmos como nós enxergamos os nossos problemas, porque tudo isso nós vivenciamos, nós sentimos, tá? A mente, ela trabalha ao registro automático da memória, só que tudo isso ele vai para o sentimento, esse sentimento ao mesmo tempo é vivenciado e conforme o pensamento, conforme também a força dos sentimentos. Isso também pode levar a uma grande frustração e uma grande depressão. Então, nós precisamos vigiar esses dois ângulos, tanto o pensamento como a emoção, para que nós possamos mudar a nossa ação e a resposta e as consequências. Por quê? Porque senão você perde tempo, você perde oportunidade, você perde dinheiro, porque você está batendo na mesma tecla que aquele resultado, aquele perfil, aquilo que aconteceu não deu certo e agora não vai dar. De repente acontece te abre uma porta, uma oportunidade. E essa oportunidade foi aberta lá atrás, só que você não conseguiu. E essa mesma oportunidade abre novamente. Aí se você lembrar daquilo que realmente você vai lembrar, logicamente, que o registro automaticamente ele vai buscar essa informação, e você não souber trabalhar isso no momento, provavelmente essa oportunidade que abriu para você novamente, ele se fechará. Você não vai conseguir novamente. Então, para isso não acontecer, porque esse tempo perdido, até você mudar isso na sua vida, você pode não ter outra oportunidade. Então, é necessário a gente rever, começar a ter autoconfiança em si próprio, persistir, ser persistente, ver outros ângulos, o que foi positivo, o que foi negativo, o que foi positivo continua, o que foi negativo é retirado, é colocado de uma outra maneira, mudar os sentimentos, tá? E tudo isso para poder o quê? Trabalhar em reavaliar esse pensamento para que as nossas ações mudem, porque nós provavelmente todo ser humano em si, ele trabalha ou ele responde conforme o seu pensamento, conforme a sua emoção. Então, conforme aquilo que está passando no momento, conforme aquilo que está pensando, é a sua resposta, é a sua ação. Para que essa resposta, essa ação se torne bom resultado, você tem que realmente vigiar seu sentimento e seus pensamentos, para que possamos alcançar uma vitória lá no final. Então eu vou deixar isso para vocês dar uma pensada, porque isso é
é super importante, porque você pode ter estudo, você pode ter, nossa, mas eu estudo tanto, e eu sou super inteligente, mas quando chega na hora H eu não consigo, devido a esses tipos de pensamentos que está sendo que um obstáculo grande na sua vida, que é emoção, é emocional, que precisa ser o quê? Mudado, ele tem que ser controlado. Por quem? Por você. Você é o centro, você que comanda os seus pensamentos e os seus sentimentos. É logicamente que tem o inconsciente, que traz memórias, que traz toda aquela vivência, todo aquele sofrimento, enfim. Mas é necessário saber conseguir trabalhar com cada item desse. Então eu deixo isso para vocês dar uma pensada. Na próxima vídeo eu vou ver se eu consigo falar um pouco mais sobre isso e que nós possamos enxergar isso de uma maneira diferenciada. Espero ter conseguido ajudar vocês. Um abraço e até mais.